Boa noite, paz seja com todos. O pastor já orou e nós vamos falar nesta noite sobre o tema Vale a pena esperar. Difícil, né? Quem aqui gosta de esperar? Tem alguém que gosta de esperar? Né? Só eu? Vale a pena esperar, irmãos? Nós vivemos num mundo, numa sociedade imediatista, né? Tudo é para agora, tudo é para o hoje. Aliás, para ontem, né? Você já ouviu alguém dizer assim, olha, eu preciso disso, mas é para ontem, né? Porque a pessoa quer para aquele momento. Nós vivemos numa sociedade assim, que nós precisamos, a cada dia, pedir a Deus em oração, graça, para ter paciência, para nós sabermos esperar em Deus. E eu tenho um texto, que você vai abrir, por gentileza, livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas antes de nós lermos esse texto, você pode ir abrindo a sua Bíblia, eu vou estar lendo aqui um outro salmo. Não precisa abrir, pode abrir em Isaías 40, verso 31. No Salmo 27, verso 14, diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te, fortaleça e espera no Senhor. Se você esperar no Senhor, Ele vai fortalecer a sua vida. Mas você precisa esperar no Senhor e esperar no Senhor animado. Você precisa estar animado. Quem está animado aqui? Diga, olha para o seu irmão, vê se ele está animado. Ou se ele está com frio. Essa época de frio é complicado, né? Mas olha que bom, olha que bênção. Você não olhou para o frio e você veio louvar a Deus. Você veio buscar ao Senhor. E com certeza você não vai voltar da mesma forma que você entrou. No Salmo 37, verso 7, diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Por causa do homem que executa astutos intentos. No livro de Salmo 40, aquele verso muito conhecido, 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vivemos dias difíceis, como temos ouvido aqui nas mensagens. Dias muito difíceis. E você sabe que muitas pessoas não têm conseguido mais esperar em Deus. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas, talvez você ouviu dizer, olha, eu desisti de igreja, porque eu cansei. Eu desisti de orar pelo fulano, eu desisti de orar por aquele membro da família, porque eu cansei. Porque eu já orei tanto, eu já falei tanto, já convidei tanto, e eu cansei. Mas, queridos, nesta noite, o texto que nós vamos ler, Isaías 40, verso 31, um texto muito conhecido, eu quero chamar a sua atenção para alguns versos, que diz assim, Isaías capítulo 40, verso 31 apenas. Mas aqueles que esperam no Senhor, primeiro, aqueles que esperam no Senhor, em quem você tem esperado? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua fé? Será que é nos governantes? Esse ano é ano de eleições, não é? E muitas pessoas acabam apostando em algumas pessoas, achando que aquele ou aquela vai resolver o problema do povo. A única pessoa que pode resolver o problema do homem e da mulher é só um. É Jesus.
E Ele já morreu por nós. Ele se entregou por nós. A humanidade precisa o quê? Receber Jesus, para que o mundo seja mudado, seja transformado. E a igreja tem esse papel de falar de Jesus, de não desanimar, e ter a certeza que no tempo de Deus, aquela semente que você plantou no coração daquele seu colega de trabalho, daquele seu parente, da sua família, no tempo certo aquela semente ela vai gerar frutos. Mas para isso nós temos o quê? Que esperar em Deus, porque é dele que vem a nossa vitória, porque é dele que vem o livramento, é dele que vem a cura, é dele que vem a salvação, é dele que vem o milagre. Em quem você tem esperado? Pergunte para o seu irmão, em quem você tem esperado? Será que você tem esperado que o seu patrão vai olhar para você e vai dizer: olha, eu acho que você merece um aumento? Você trabalha tão direitinho, não falta. Você está esperando que o seu patrão faça isso. Muitos estão esperando ser reconhecidos em tantas situações, em tantos lugares. Mas nós temos que esperar no Senhor. Porque a Bíblia diz, continuando, mas os que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Com aqueles que esperam no Senhor. Diz a Bíblia que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor o quê? Renova as suas forças. O Senhor renova as suas forças em tempos difíceis, em tempos de tantas situações, de tantos problemas, de tanta adversidade. Quantas pessoas já não se sentiram cansadas? Quem já um dia não se sentiu cansado? Cansada. Você olha para um lado, você olha para o outro, e parece que você não vê a solução, e você ora, jejua, faz a sua campanha de oração, vem nos cultos de oração de terça-feira, ora sempre nos cultos, ora na sua casa, no seu devocional, no seu particular com Deus, e aparentemente parece que você não está vendo nada acontecer, mas a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E Deus quer renovar as suas forças. Pegue na mão do seu irmão, diga: Deus quer renovar a sua força nesta noite. Deus quer te renovar as suas forças, para que você não se sinta cansado. Cansado da vida, cansado de acreditar, cansado de ter esperança, cansado de lutar, cansado de vir aos cultos. Deus quer renovar as suas forças. Aleluia! A segunda coisa que ele diz aqui, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias. Por que a Bíblia nos compara com águia? Por que subir como águia? Porque a águia, irmãos, ela enfrenta a tempestade. Você sabia disso? Que a águia, ela enfrenta a tempestade, ela abre as suas asas, e ela vai de encontro às correntes, ela usa as correntes do vento contrárias, não é a favor, é contrárias. Ela usa as correntes do vento contrárias para subir acima das nuvens, e ela fica acima da tempestade. Aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas e subirão com asas. Você vai estar por cima da tempestade. Deus quer te colocar por cima do problema, por cima da situação. Você vai enxergar lá do alto, irmãos. Sabe por quê? Porque do alto é que virá a sua vitória, é do alto que virá o seu livramento, é do alto que a graça do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. Seja um cristão águia nesta noite. Diga: Deus, eu quero ser como a águia. Quando a tempestade vier, eu não vou ficar no chão, eu não vou ficar prostrado, eu vou subir. Ir de contra o vento é fácil, irmãos? É. Ir de contra uma tempestade não é fácil. Todos os dias nós levantamos pela manhã, e louvado seja Deus por isso, amém?
porque você levantou nesta manhã, o Senhor te despertou nesta manhã, te deu fôlego de vida, força nos teus pés para você andar, caminhar, trabalhar o dia todo. Graças a Deus, mas nós levantamos todos os dias e temos que enfrentar cada um a sua luta, cada um a dificuldade que se enfrenta, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, todos nós enfrentamos situações. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, irmãos, Ele vai te dar graça, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai fazer com que você suba como águia, para que você aprenda a esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. E o correr aqui é a vida diária, é o caminhar, é você sair para trabalhar e enfrentar, muitas vezes o trânsito. As pessoas não têm paciência, não querem esperar. Você tem que ir para o trânsito hoje, você tem que fazer uma oração antes: Senhor, me dá paciência, Senhor, me livra, me dá graça. Todos os dias, os irmãos, alguns sabem, eu também trabalho, além de trabalhar com computador, eu trabalho com aplicativo, e todos os dias antes de sair de casa, eu faço a mesma oração: Senhor, dá-me graça, dá-me paciência, acampa os teus anjos ao redor deste carro, livra-me dos acidentes de terceiros, das batidas, dos danos, das quebras. Livra, Senhor, também os passageiros que estiverem comigo e as pessoas ao meu redor, todos os dias, porque, irmãos, não é fácil. Quem dirige em São Paulo sabe, o trânsito de São Paulo não é fácil, é uma luta diária, constante. Mas o inimigo das nossas almas, ele também não desiste, e ele tem travado uma batalha contra nós diariamente, tentando trazer desânimo, tentando fazer com que a nossa fé não cresça em Deus. E é a importância de você estar na igreja e ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É claro que você pode dizer assim: pastor, mas eu posso ligar o rádio, eu ouço a Bíblia, eu ligo a televisão, eu ouço a palavra de Deus, eu faço isso. Você pode, graças a Deus por isso. Mas nada substitui o estar na igreja. Você louvar a Deus, buscar em Deus essa força, ser renovado pelo Senhor. E como eu estava dizendo, o inimigo das nossas almas, ele luta, ele não desiste. Irmãos, você entende que o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com quem está lá fora. Porque quem está lá fora já faz o que ele quer. Ele está preocupado conosco. Ele está preocupado comigo e com você. Porque ele sabe que o tempo dele está próximo, e ele quer desviar o máximo possível de pessoas. Há mais de 30 milhões de desigrejados, não é isso? O pastor Diego comentou esses dias. Mais de 30 milhões de desigrejados, pessoas que não esperaram em Deus, ou não tiveram forças para esperar em Deus. Se você conhece alguém que está afastado da igreja, e talvez você até já convidou essa pessoa, e essa pessoa diz: mas eu sei, qualquer dia eu vou. Ore por ela, não desista de convidar, porque, irmãos, nós também temos que correr, porque Jesus está voltando. O apóstolo Paulo diz: corramos a carreira que nos está proposta. Nós temos que ganhar o maior número de pessoas possíveis para Jesus. Jesus está voltando, a começar pela sua casa, a começar pela sua família. Fale de Jesus, fale do amor de Deus, ore, não desista, não se canse, espere em Deus. Diga para essa pessoa: espere em Deus, as coisas vão acontecer, não desanime, a tua hora vai chegar, o teu milagre vai chegar, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Caminhar é constância. É constância. Está difícil, mas eu estou caminhando. Não é fácil, mas eu estou caminhando. Estou sem dinheiro, mas eu estou caminhando. Não tenho aquilo que ainda sonho, mas eu estou caminhando. Muitas vezes, aquele dia falta o que eu preciso. Senhor, eu creio em Ti, eu espero por Ti. Estou caminhando, porque eles caminharão e não se fatigarão. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis, sim. Muitas pessoas têm se afastado, além dos que já têm, porque elas não têm tido forças para esperar em Deus. O que você tem esperado? Quantos aqui esperam algo? Eu creio que a maioria, se não todos. Espera algo. Seja para você, seja para alguém da sua casa, da sua família. Você espera algo. Alcançar algo. Ou ver algo. Ou viver algo. Experimentar algo de Deus sobre a tua vida. Pastor, mas não tem sido fácil. Realmente. E não é fácil para ninguém, irmãos. Não pense você que nós, pastores, presbíteros, obreiros, somos diferentes de você. Nós somos iguais diante de Deus, todos nós somos iguais. Fomos chamados para servir. E não é fácil. Elias, pregamos aqui um tempo atrás, algumas quintas-feiras atrás, Elias pediu a morte. Já foi ministrado outras vezes. Elias pediu a morte. Ele havia acabado de viver um milagre de Deus. Orar, caiu fogo do céu. E por causa da palavra de uma mulher, Elias se escondeu numa caverna, pediu a morte. E Deus foi encontrar com ele lá. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Espere em Deus, irmãos. Não espere na promessa de alguém que fez para você. Talvez alguém fez uma promessa de te arrumar um emprego. Eu vou te colocar lá. E até hoje. Talvez alguém fez uma promessa a você, um outro tipo de promessa. Porque o homem pode prometer e não cumprir. Mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus é um Deus de promessas. E tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, se você crer, se você esperar em Deus, se você confiar nele, não no homem, porque o homem falha, mas Deus não falha. Irmãos, as pessoas podem se esquecer, mas Deus não se esquece de você. José sonhou, e ele guardou o sonho no coração, ele esperou o tempo de Deus na sua vida. O copeiro se esqueceu dele. 13 anos se passaram do sonho. Mas um dia, Deus lembrou de José. E deu um sonho a Faraó. E aí o copeiro disse, olha, lá na prisão tem um jovem, um homem já, porque José já estava com 30 anos. E aí ele interpretou o sonho, e por isso estou aqui na sua presença, Faraó. E Faraó mandou chamar José. E aí Faraó conta o sonho para José. E José diz, cabe a Deus a interpretação. Olha que interessante. José não disse, tá bom, Faraó, eu vou interpretar. Ele disse, não, cabe a Deus a interpretação. A honra é dele, a glória é dele, o milagre é dele, o poder é dele, é Deus. E José pediu a Deus, e Deus deu a interpretação. E aí José conta a interpretação, você sabe da história, só estou relembrando. E aí Faraó então olha e diz assim, porventura há algum outro homem entre nós, que nele há o Espírito de Deus, senão a ti? Faraó reconheceu que José tinha o Espírito de Deus na vida dele.
E aí Faraó tira o anel de autoridade do seu dedo, coloca sobre o dedo de José e disse: olha, somente no trono, depois de mim, você é a maior autoridade. Eu serei maior no trono, mas abaixo de mim você é a maior autoridade. E a Bíblia diz que quando José ele caminhava, o povo aplaudia. O povo aplaudia, porque José soube esperar o tempo de Deus. Saiba esperar o tempo de Deus. Saiba confiar em Deus. Se você está se sentindo fraco, triste, peça que Deus renove as suas forças. Se a tempestade está difícil, peça a Deus: Senhor, me faz andar acima das tempestades. E Deus vai fazer com que você, irmãos, vença as tempestades da vida, as lutas da vida, as dificuldades da vida. Os tempos estão se abreviando. O tempo, estamos já praticamente no meio do ano já. Meio ano está indo embora. E talvez você olhe para a sua vida e você diz: ainda não aconteceu nada. Os meus pedidos que eu coloquei ali, esse ano até agora nada. Mas irmãos, o ano não terminou ainda. Diga para o seu irmão: o ano não terminou ainda. Espere nele, espere no Senhor, e Ele vai renovar as suas forças. Ele vai fazer você subir com asas como águia. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Acredite em Deus, espere por Ele, creia nele, e Ele vai fazer com que você viva ainda este ano o desejo do seu coração. Mas enquanto isso, levante as suas mãos para o céu e adore a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus, porque você está aqui, você está firme, você comeu hoje, você bebeu, você tem roupa para se vestir, para se abrigar desse frio. A gente anda pelas ruas de São Paulo, seja de manhã cedinho ou à noite, e a gente vê aquelas pessoas deitadas no chão, com apenas uma coberta. E muitos jogam a culpa no governo, dizem: mas isso aí o governo tem que dar um jeito. Irmãos, o governo não vai dar jeito. É Deus que tem que nos dar misericórdia, e tem misericórdia desse povo. Pessoas embaixo do viaduto, debaixo de lonas, no frio desse. E a única coisa que a prefeitura dá é uma sopa e um cobertor. Numa cidade tão rica que é o nosso país, com tanto lugar fechado, tanto terreno abandonado, juntando bicho, sujeira, por que não constrói albergues? Porque os que têm é muito pouco, não dá conta. E põe essa turma. Nós temos que orar, irmãos, para Deus ter misericórdia. Nós temos uma casa quentinha, mas muitos não têm. Quando você for deitar hoje, todas as noites quando eu deito, eu digo: Senhor, tem misericórdia daqueles que estão lá fora. Guarda a vida deles. Preserva a vida deles, cuida deles. Senhor, levanta homens com autoridade nesse país que dê jeito nessa situação. Que realmente dê jeito. Porque, irmãos, é só Deus. É só Deus para fazer. Enquanto isso, vamos esperar no Senhor. Aleluia. Amém? Amém? Você pode se colocar em pé. Eu pedi para os irmãos prepararem uma canção para nós. Uma palavra simples. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Espere no Senhor. Está difícil? Espere no Senhor. Está sem forças? Espere no Senhor. A tempestade é grande? Espere no Senhor. Espere, porque Ele vai fazer, irmãos. Deus não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, no momento certo. Deus não se atrasa. Você crê? Feche os teus olhos.
Deus não se atrasa. Aleluia, Ele não se atrasa. Não perca a sua fé. Não desanime, não se afaste. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Talvez há pessoas que disseram em seu coração: eu vou desistir. Vou desistir do meu casamento. Eu vou desistir dessa luta. Eu vou desistir, vou jogar tudo para o alto. Eu vou sumir. Tem gente que às vezes diz: olha, dá vontade de sumir. Qualquer dia eu vou sumir. Vou levantar de manhã, vou sumir por esse mundo. Ninguém mais vai me ver. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Lembra o texto que nós lemos: espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Irmãos, Deus vai se inclinar. Aleluia. Ele vai se inclinar do céu, do seu alto e sublime trono. Ele vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor, como Ele ouviu o clamor do povo de Israel por 400 anos de escravidão. Ele disse a Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo, e você vai, Moisés, livrá-los. Aleluia. Feche os teus olhos, vamos louvar esta canção. Que esta canção seja a sua oração nesta noite, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Que essa canção seja a sua oração nesta noite. Seja a sua oração. Esperar acontecer, é só continuar e não Senhor, deixar que as lágrimas fortalece esse irmão, Pai. passem o Fortalece essa irmã. e não Fortalece esse jovem. Fortalece esse pai de família que talvez está desempregado, Senhor. Fortalece. Fortalece, Senhor, esta irmã que passa uma luta com o filho, com o marido. Fortalece, Senhor. Renova as suas forças. Adore, adore a Deus. Adore a Deus. nunca chega atrasado. É na hora dele. Espere, espere, é na hora dele. Vale a pena esperar. Sua maneira, a mais linda. Vale a pena esperar. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. Aleluia. Assim na terra como no céu. Aleluia. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Feche os teus olhos, levante a tua mão para o céu. Fale com Deus um momento, você e Deus. Peça que Deus renove a sua fé. Que Deus te dê forças. Que Deus te dê forças para você esperar nele. Vale a pena esperar nele. Vale a pena esperar nele. Você que nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram, você que nos ouve, ou vai nos ouvir, você que pensou em desistir de tudo, você que pensou até mesmo em sumir, ir embora da sua cidade para outro lugar, deixar até mesmo a sua família, a sua casa, a sua esposa, seus filhos, você que nos ouve, Deus está falando com você. Espere nele, espere nele. Ele não te desamparou, Ele não te abandonou,
Ele não te deixou, não te desamparou. Tenha fé, espere no Senhor. Ele vai renovar as tuas forças hoje. Você que está aqui, não desanima não, irmão. Não desanima não, minha irmã. Fica firme com Deus. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Pai, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja nesta noite, sobre os obreiros desta casa, sobre os pastores desta casa, sobre as demais igrejas, Senhor, Tapetininga, Botucatu, Saltinho, em nome de Jesus. Multiplica, Senhor, envia, ó Deus, e nos dá a tua graça e o favor do Senhor, e nos faz, Senhor, esperar em Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim comigo bem alto: vale a pena esperar. Mais forte, diga: vale a pena esperar. Você pode aplaudir ao Senhor?